Vamos lá, então. Eu coloquei aqui nas minhas notas para que fosse mais fácil de me lembrar de forma organizada, né, de tudo. Aprendizado número 1. Movimento gera provisão. Deus, ele é muito generoso e Deus quer nos dar em abundância. Ele não quer que a gente viva uma vida mais ou menos, ele não quer que a gente viva uma vida morna, mas para que a provisão de Deus possa recair sobre a nossa vida, nós precisamos nos movimentar. É a legítima frase. Primeiro eu dou o passo e depois Deus dá o chão. Então Deus não vai dar o chão, Deus não vai derramar a provisão se a gente não se movimentar em direção àquilo que nós queremos. Então foi um ano de muito movimento. E me fez aprender isso, que para que a provisão de Deus chegue na minha vida, para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida, eu preciso primeiro me movimentar. Movimento é tudo, movimento é a chave. Se eu ficar parada, a provisão de Deus não vai cair sobre a minha vida. Se eu ficar parada, os meus sonhos não vão se realizar. Se eu ficar parada, o meu relacionamento não vai para frente, porque tudo que eu tenho agora é resultado da pessoa que eu sou agora. Então tudo que eu não tenho é resultado daquilo que eu ainda não sou. Então para que eu possa conquistar as coisas que eu ainda quero conquistar e que eu não consegui conquistar ainda sendo quem eu sou, eu vou precisar me movimentar e me transformar e ser uma pessoa diferente, acessar uma versão diferente de mim mesma. Então o movimento gera provisão. Constância constrói identidade. Então, assim, constância e disciplina não é papinho de coach. Constância e disciplina não é algo que tu pode ter ou tu não pode ter. Não, constância e disciplina é a base, é o mínimo. É assim, sabe, é como se a gente tivesse que aprender isso na escola, sabe? Então, esse ano foi o ano que eu realmente desenvolvi a minha disciplina, a minha constância relacionado a treinos e pude levar e alimentação e pude levar isso também para as outras áreas da minha vida e posso dizer que isso transformou completamente a minha identidade, a forma como eu trabalho, a forma como eu me vejo, a forma como eu vejo as outras pessoas, os meus relacionamentos, enfim. Então essa eu acredito que é a fundação para construir qualquer coisa na nossa vida. Terceiro aprendizado, o ordinário bem feito é extraordinário. Foque em fazer as pequenas coisas, as coisas simples, bem feito. Quando a gente realmente consegue ter intrínseco dentro de nós, na nossa identidade, fazer o básico bem feito, nós não precisamos nos esforçar para fazer aquilo que não é básico bem feito, porque vai ser natural, vai estar na nossa identidade. Então esse ano eu aprendi a fazer o básico, rotina, alimentação, trabalho, meu desenvolvimento, o dia a dia, rotina, sabe? Desde o café da manhã até cumprir os horários, tudo isso bem feito, o quanto isso constrói a tua identidade e quanto vai fazer coisas grandes, aquilo lá já não te impacta da mesma maneira, porque o básico bem feito, a rotina, ela te construiu, ela construiu a tua identidade para chegar nas coisas grandiosas. Por isso que na Bíblia Deus fala muito, quem honra o pouco vai ser honrado no muito. Se você não sabe lidar com o pouco, se você não sabe lidar com o que é do outro muitas vezes, por exemplo, num trabalho, como Deus vai te dar o que é teu? Como Deus vai te dar aquilo que está preparado para ti na tua vida? Se tu não sabe cuidar nem o que é do outro, se tu não sabe cuidar do pouco, Deus nunca vai te dar um muito. Então, o ordinário, bem feito, vira extraordinário. Distração é a estratégia do mundo para te manter longe daquilo que Deus tem para ti. Hoje em dia, com a internet, com as milhares de coisas que a gente vê, a distração, ela é um dos pontos mais fortes. A gente tem muitas coisas para se distrair. A distração nos leva também à comparação e isso só nos afasta daquilo que nós desejamos construir. Por isso, tenha uma visão muito clara daquilo que Deus colocou no teu coração, te conecta com Ele, pede para Ele te trazer visão e direcionamento da tua vida, o que Deus quer de ti nesse ano de 2026. E depois que tu tiver isso muito bem setado na tua vida, ande diretamente olhando para o foco. Sempre com Jesus ao teu lado, olhando para Jesus e olhando para o foco que Ele desenhou para a tua vida. Não se distraia, não olhe para o lado, não olhe para trás,
Não se distraia do seu foco, não se distraia com a fofoca, não se distraia com a fulana que ficou grávida, não se distraia com a outra que tem muito menos de idade que tu tem e já tá com R$1 milhão na conta, não se distraia com a outra que já casou, que já tem filho e tu ainda tá solteira, não se distraia com aquilo que você ainda não tem, foque naquilo que você já tem e construa aquilo que você deseja. Esse que é o foco para 2026. Não se distraia. Que distração é a estratégia do mundo para te manter longe daquilo que Deus tem reservado para ti. Mulher, tu me escuta, tá? Esse é bom, esse é maravilhoso. Se permita ser iniciante. Se permita errar. Se permita ser ridículo, tá? Porque se a gente não se permite errar, a gente não se permite começar, a gente quer ser perfeita sempre o tempo inteiro, nós nunca vamos sair de onde nós estamos e ir para onde nós queremos chegar. Eu tenho um exemplo muito claro para mim esse ano, que foi relacionado ao inglês. Eu senti que eu precisava desenvolver meu inglês, Deus me chamou para falar no nome dele em inglês, e eu me senti tentada em não seguir aquilo que ele já tinha falado muito claro no meu coração que eu deveria fazer, porque eu estava com medo. Porque eu estava deixando o meu ego ir na minha frente e determinar as minhas ações. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu não sei falar inglês, eu não sei conjugar o tempo verbal direito, eu tenho muito acento brasileiro, as pessoas vão saber, as pessoas vão rir da minha cara. Tudo isso passava na minha cabeça. E por um certo tempo isso até me paralisou. Mas depois eu percebi, eu nunca vou falar inglês fluente e realmente ser bilíngue se eu não começar, se eu não ser ridícula, se eu não errar. Entende? E veio aquela frase muitas vezes na minha cabeça, que também é uma frase clichê, mas que faz muito sentido. Não foque no ego, não foque em ti mesma, foque na mensagem. Se tu sabe que isso serve para o inglês, isso serve para começar a postar, isso serve para tudo. O foco não é tu, o foco não sou eu, o foco não é a minha imagem, o foco não é como tu tá achando que esse cenário aqui está bonito ou se não tá, se meu cabelo tá bagunçado ou não, o foco é a mensagem. O foco é a mensagem. Essa é a ideia que esteve na minha cabeça durante todos esses períodos de medo, de insegurança, de não querer dar um passo, de não querer fazer aquilo que eu ainda não era boa. Mas é isso, a gente nunca vai se tornar boa se um dia a gente não for ruim. Essa é a real. Fraqueza não é morada, é despertar. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, e é verdade, quando nós estamos fracas, é que Deus está forte. Isso está na Bíblia. Quando eu sou fraca é que Deus é forte. Quando eu sou fraca é que eu percebo a minha pequenez, é quando eu percebo a minha limitação humana, e quando Deus tem a possibilidade de agir na minha vida e de se fazer forte, de mostrar a tamanha bondade e misericórdia dele sobre a minha vida. Mas isso não significa que Deus quer que eu esteja fraca, desanimada o tempo inteiro, porque quando eu estou fraca é que Deus é forte, então eu vou ser fraca. Não. Não é porque você tropeçou que você tem que ficar caído. Não é porque Deus te fez tropeçar que Ele quer que tu continue caído. Muitas vezes tu tropeça não para cair, para ficar caído, para ficar lá. Tu tropeça para acordar. Tu tropeça para despertar. Muitas vezes a fraqueza, ela é para te despertar. O sofrimento é para te despertar, não para te deixar lá. O deserto não foi feito para morar, foi feito para passar algumas noites, para acampar 2 dias e passar. Não é lugar de morada. A mesma coisa é a fraqueza. Não é porque Deus se faz forte na tua fraqueza que Deus quer te ver fraca. Muitas vezes tu está fraca. Deus se fortifica com a tua fraqueza. Tu consegue perceber o tamanho de Deus sobre a tua vida, tudo aquilo que Ele tem para ti. E isso te faz despertar. A fraqueza, o sofrimento vem para enaltecer o poder de Deus sobre a tua vida e para te despertar. Deus não te quer fraca, prostrada diante das circunstâncias do mundo. Coloca isso no teu coração e na tua mente. Maná cairá do céu. Nem sempre na nossa vida vai ser tempo de colheita, mas Deus sempre irá prover o necessário. Deus nunca deixará os seus filhos desamparados. Nem sempre teremos aquilo que queremos, mas sempre teremos aquilo que precisamos. Deus nunca deixará faltar. Maná cairá do céu. E quando o maná cessar, porque quando o povo estava no deserto, teve um momento que o maná cessou.
era o tempo do povo de acessar a terra prometida. Então, que nós saibamos compreender. Ok, agora eu estou num tempo de maná. Eu estou sobre a provisão de Deus. Eu não estou acumulando patrimônio, eu não estou gerando riquezas, mas eu também preciso compreender o tempo de acessar a terra prometida. Provisão. Deus é um Deus de provisão, Ele não deixará faltar. Não se desespere, foque no que precisa ser feito, foque nas soluções. Faça a sua parte e Deus sempre fará dele. E eu posso falar isso com todas as letras, porque nós tivemos meses desse ano em que a gente foi do 8 ao 80 e que a gente não sabia se a gente ia ter dinheiro para pagar o aluguel. E a gente teve, porque Deus proveu até o último dia e assim Ele continuará fazendo. Gente, o tanto que tem mosquito aqui, tá? Vocês não estão entendendo isso que eu passei repelente. E eles estão me mordendo por cima da calça. Eu teria alguns mais ensinamentos, mas eu vou finalizar com esse que eu acho que a gente vai estar assim, encerrando com chave de ouro. Não tenha medo de abrir mão daquilo que Deus já colocou no teu coração, que tu precisa abrir. Esse ano nós abrimos mão de clientes, porque eram projetos não mais alinhados com aquilo que nós acreditávamos. Mesmo precisando do dinheiro, nós escolhemos abrir mão, porque Deus constrangeu, incomodou o meu coração, a ponto de eu não conseguir mais fluir, trabalhar, ser criativa envolvendo certos projetos. E eu tive muito medo, porque eu orei a Deus e eu falei, Deus, justo agora, nesse momento que nós precisamos de dinheiro, que nós, estamos num momento estável financeiramente, tu tá incomodando o meu coração para eu abrir mão de mais uma fonte de renda. E eu não tô falando que, a gente precisa orar e pedir o direcionamento de Deus. Realmente, nesse caso, Deus estava me direcionando para isso. E eu abri mão. E eu não posso falar que um dia depois, Nossa Senhora, tudo mudou, Deus proveu de outras formas, etc. Eu posso dizer que Deus não deixou faltar em nenhum momento. Mas não foi automático que as coisas começaram a retornar de outros lados e etc. Mas isso é certo, todo aquele espaço que a gente está abrindo, toda aquela energia que a gente está deixando de depositar em projetos, em sonhos, em trabalhos, em pessoas, em ambientes, em situações que não mais ressoam com quem nós somos, ou mais com quem nós queremos nos tornar, é investimento do nosso tempo de vida, da nossa energia. E a gente deve olhar para isso com este olhar, de eu estou investindo o meu tempo. Estou tirando a minha energia deste lugar, dessas pessoas, desse projeto, desse trabalho, para colocar em algo que eu realmente acredito. Não tenha medo de abrir mão daquilo que Deus já colocou no seu coração que você precisa abrir. Amém? Então é isso. Eu acredito que 2026 vai ser um ano que vai ter ainda muito mais coisas para nos ensinar. Eu estou muito feliz, muito disposta, muito aberta a tudo que 2026 tem para nos trazer. Tenho certeza que Deus vai fazer coisas incríveis na vida de todas nós e vou ser muito feliz de poder compartilhar tudo isso aqui com vocês.